pior. Por que eu fiz um paralelo desses dois textos de João, capítulo de número 8? Dali quando Jesus fala para aquela mulher, vai e não peques mais. E quando ele cura o paralítico de Betseba, ele fala, vai e não peques mais para que não suceda coisa pior. Por que isso? Irmãos, aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Diz lá na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo de número 2. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas se pecarmos, temos um advogado. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Por isso que Jesus fala para aquela mulher, vai e não peques. E Jesus fala para aquele homem lá no Evangelho de João, capítulo 5, quando ele cura ele lá naquele lago, lá naquele tanque, onde vinha ali os anjos movimentavam as águas. Jesus fala para ele, vai e não peques mais para que não suceda coisa pior. Por quê? Voltando à mulher adulta, se fosse hoje um adultério, uma mulher que está adulterando, um marido que está adulterando, pode vir o quê? Uma doença, pode vir uma AIDS, pode vir uma sífilis, pode vir tantas outras doenças venéreas que tem por aí, ou pode vir até o ciúme do marido, o ciúme da mulher. Quantas vezes a gente abre o jornal dia, abre o jornal meia hora, abre o jornal extra, abre o jornal povo, e tá, amante mata marido, marido mata amante. Na banda, cala sube, cala sai. Então, irmão, Jesus fala, vai e não peques. Pedras, irmãos, não é para me parar. Pedras não é para te parar. Pedras no caminho de uma pessoa que foi chamada por Deus. Pedras no caminho de uma pessoa que foi escolhida por Deus. Pedras no caminho de uma pessoa que foi indicada por Deus. Quem foi indicado, separado, ordenado, chamado, irmão, não tem pedra, não tem pedrada, não tem crítica, não tem apontamento, não tem me-disse, não tem fofoca que não vai derrubar esse crente. Não tem, irmão. Não tem. E se eu e você, irmãos, pegar a Bíblia Sagrada, nós temos vários textos que falam sobre pedra. O próprio Jacó, eu gosto de Jacó e Esaú porque eles são gêmeos, eu lembro dos meus filhos que são gêmeos. Só que meus filhos são gêmeos da mesma placenta, são gêmeos univitelinos. E Jacó e Esaú não eram gêmeos da mesma placenta, eles eram gêmeos diferentes. Esaú, por exemplo, ele tinha o seu peito mais com pelo, e Jacó não. Mas a sua mãe amava mais a Jacó, e Isaac, o pai, amava mais a Esaú, né? E alguns pregadores, às vezes em púlpito, às vezes ensinando, fala que Jacó, o seu nome, o significado do nome de Jacó é enganador, é suplantador. E eles falam às vezes no púlpito que Jacó roubou a bênção de Esaú. Mas permita eu, Ricardo Félix, esse pregador aqui humilde, falar o que eu entendo, o que eu observo, o que eu visualizo. Jacó não roubou a bênção de Esaú. Sabe por quê? Foi Esaú que não deu valor à sua bênção. E vendeu e trocou pelo prato de lentilha. Assim também, eu já abro um parênteses, permita-me abrir, assim também é na minha vida. É na vida do Diego, é na vida do José Latão, é na vida do irmão José Carlos, é na vida de cada um aqui de nós. Quantas das vezes, irmão, ninguém pode roubar o que é seu, ninguém pode roubar o seu talento, ninguém pode roubar a sua unção, ninguém pode roubar o seu ministério. É eu e você que entrega de bandeja na banda, cara, fome, cara, bate. É nós que entregamos por outro, irmão. E depois a gente fala, poxa, fulano veio depois de mim, está no meu lugar, está na minha posição. Mas será que eu dei valor àquilo que Deus me deu? Ou seja, no trabalho secular, ou seja, na escola, ou seja, no ambiente familiar, ou seja, na casa, em todas as áreas da nossa vida, temos que dar valor àquilo que Deus nos concede, àquilo que Deus nos dá. E muitas das vezes fazemos troca de valores, trocamos a nossa bênção pelo prato de lentilha, e depois queremos acusar que o outro roubou, que o outro tomou o nosso lugar. Glória a Deus.
Tem um ditado popular que diz assim: todo pai e mãe conhece o seu filho. Isso é um ditado popular. E eu, Ricardo, lendo a Bíblia Sagrada lá em Gênesis, que fala sobre a história de Jacó, de Esaú, de Isaac. Isaac já estava cego na sua velhice. E quando Isaac é enganado, quando chega até ele lá, Jacó com a bênção, enganando, falando que é Esaú, o que ele fala? É você mesmo, meu filho, Esaú. Ele pergunta de novo: é você mesmo, meu filho, Esaú? No fundo, irmãos, ele sabia que ele estava sendo enganado. Irmãos, então o que acontece? Jacó, ele tem o que acontecer? Porque ele é chamado de ladrão, que roubou a bênção do seu irmão Esaú. O que ele tem que fazer? Fugir, dar no pé, não é? A Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, fugir de toda a aparência do mal. Ali poderia ser o mal, ainda que eu entendo que ele não roubou, foi Esaú que vendeu, mas ele teve o quê? Que fugir, porque Esaú queria o matar. Então ele teve que sair dali, e ele foi para outro lugar, foi para outro território, saiu daquele território. Irmãos, e quando ele chega lá em outro lugar, ele chega no deserto. Deserto tem travesseiro para ele deitar a cabeça? Tem, irmão? Tem, Diego? Não tem. E o que ele vai encontrar lá no deserto para ele deitar a sua cabeça? Ele encontra o quê? Encontra o quê? Mais alto. Pedra. Aí o que ele vai fazer? Ele não vai deitar a cabeça daquele travesseiro lá de pena de ganso, aquele travesseiro macio, né? Para deitar, encostar a sua cabeça, deitar e tirar o sono, não. E sonhar. Até porque não é proibido de sonhar. Eu sou a primeira pessoa que gosta de sonhar. Quem gosta de sonhar aqui, levante a mão. E a Bíblia fala, irmãos, que Jacó, ao fugir e ir para o deserto, ele não encontra travesseiro, irmãos, ele encontra uma pedra. E sabe o que ele fala? Ah, só me atiraram pedra, falaram que eu roubei a bênção do meu irmão, só veio pedra para cima de mim. Eu vim para o deserto, não tem travesseiro para me deitar na minha cabeça, mas eu estou com sono, eu quero descansar, eu vou descansar nessa pedra mesmo. Deixa eu abrir só um outro parênteses para mim e para você. Se estão te atirando pedra, descanse na pedra que estão te atirando. Se estão te dando crítica, descanse na crítica que estão te atirando. Se estão te apontando, descanse nos apontamentos que estão te apontando. Se estão fofocando na sua vida, irmão, descanse e espere no Senhor, porque Ele está no controle de tudo, Ele está vendo tudo. Irmãos, e a Bíblia diz, irmãos, que Jacó, ele encostou a sua cabeça ali naquela pedra, ele ficou deitado ali naquela pedra, e a Bíblia diz, a Bíblia resista, enfatiza e menciona naquela pedra dura a qual Jacó deitou. Não foi um travesseiro macio que eu e você deita, não. Ele encostou sua cabeça ali, e a Bíblia diz que Jacó sonhou. A nossa irmã Stephanie, filha do evangelista Diego, aqui cantou um hino maravilhoso: ressuscita o meu sonho. Quem tem sonho aqui nesta noite, levante a mão. Que Deus vai ressuscitar o teu sonho. Os sonhos de Jacó foram ressuscitados. Ainda que o nome de Jacó, irmão, significa enganador, ainda que o nome de Jacó significa suplantador, a Bíblia diz que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Israel significa casa de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Jacó, deitado naquela pedra ali, sabe o que aconteceu quando ele deitou naquela pedra ali dura? Ele teve um sonho, ele sonhou com escadas, anjos descendo e anjos subindo. Assim também na minha vida e na sua vida pode tirar pedra, pedregulho, irmão, todo tipo de afronta, todo tipo de situação contrária na minha vida e na sua, pode ir contra você e contra mim, mas saiba de uma coisa: Deus está no controle e não vai te derrubar. Sabe por quê? Permita-me abrir um outro parente. Até porque eu e você tivemos um encontro com uma pedra. Eu e você, ainda que sejamos apedrejados, ainda que sejamos caluniados, ainda que sejamos afrontados, ainda que sejamos enciumados, ainda que sejamos invejados. Sabe por quê? Porque pedradas são inveja, pedradas são ciúme. Porque, irmãos, às vezes a pessoa tem ciúme do jeito que você prega, do jeito que você
Só que antes das pedradas que eu e você leva, eu e você, lá no início, lembra lá no início, quando você aceitou Jesus, você teve um encontro com uma pedra. Sabe por quê? A Bíblia diz lá em Mateus que Jesus Cristo, Ele é a pedra fundamental. Jesus Cristo é a